Oi galera, vamos continuar aqui com as aulas. Dessa vez eu vou ensinar para vocês como que tira o for e o while do Arduino. Aqui nessa simulação eu tenho dois LEDzinhos, um preto e um branco, que eles piscam alternadamente, e tenho outros LEDs ali que vão piscando na direção circular. Isso tudo acontece simultaneamente. Quando a gente tem, nesse caso aqui, o comando for, o que acontece? O comando for, a gente pode perceber aqui, ó, nesses coloridos, o primeiro é o amarelo. Ele tem que girar tudo até voltar no amarelo para trocar aqui entre o preto e o branco. Esse é que é o problema de você ter o comando for, deixa eu parar aqui, ou o comando while. O que acontece aqui? A função loop, ela já é um bloco de repetição. É uma função que fica repetindo o tempo todo. Ela não é um bloco de repetição, ela é uma função que fica repetindo o tempo todo. Então, se a gente tem uma função que ela repete o tempo todo, e dentro dessa função a gente coloca um bloco de repetição, como é o caso do for ou do while, a gente acaba tendo uma repetição dentro de outra repetição. E qualquer coisa que precisa acontecer, ela só acontece depois que essa repetição aqui do for acontecer. Então, essa repetição do for, ela atrapalha essa função aqui do pisca preto e branco. Então aqui, quando eu coloco para iniciar, ela vai passar pelo círculo todinho para trocar do preto para o branco, para trocar do branco para o preto e fazer essa alternância de um para o outro. Aqui dentro do for, pode ficar rodando aqui, não tem problema, não está fazendo barulho, não tem buzininha, não tem alarme. Aqui dentro do for eu estou usando o delay só para reduzir esse código para a gente conseguir focar aqui no for. Na função do pisca-pisca eu não estou utilizando o delay, estou utilizando milissegundos. Eu estou contabilizando esse tempinho e depois eu ensino a vocês também como é que a gente vai utilizar, como é que a gente vai retirar o delay. Mas por enquanto nosso foco vai ficar aqui no for, que é ele que a gente quer tirar. Então a gente tem uma repetição, uma função de repetição, que é o loop, e dentro do loop a gente tem um bloco de repetição e a gente precisa retirar esse bloco de repetição. E tem um prédio que está em construção e de vez em quando vai ter trator passando aqui na rua. Como é que a gente faz aqui? Quando é que é bom a gente utilizar o for? Nessas minhas luzinhas aqui, nesses meus LEDs, eu coloquei todos eles numa sequência aqui no Arduino. E na função setup, tem um tratorzão passando aqui agora, um caminhão. E vamos seguindo aqui, né? Caminhão, trator já passou aqui. Como eu estava falando, nesse projeto eu coloquei uma sequência de LEDs aqui. E na função setup, que é a função de configuração, nela a gente pode utilizar o comando for para pegar toda a sequência de LEDs e configurar de uma vez só. Não precisaria nem colocar aqui a indicação dos LEDs, porque como eles estão na sequência, eu posso configurar todos eles utilizando o comando for. E depois, se fosse utilizar o comando for, que a gente não vai utilizar aqui na função loop, pensando na maneira tradicional da programação, eu crio uma lista de itens. Nessa lista de itens eu coloco a sequência que eu quero que os LEDs acendam e eu utilizo o comando for para acender na sequência que eu defini na minha lista. Então, se na minha lista eu definir a sequência circular, de acordo com as conexões aqui, eu fui escolhendo os LEDs para mostrar a sequência circular, é só utilizar essa lista aqui em cima e o comando for, que acende na sequência circular. Se eu quiser uma outra sequência, ele vai alternando ali agora.
Ele começa no amarelo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo no azul, depois volta no amarelo. Então essa sequência a gente define aqui uma lista ou um vetor, dependendo da linguagem de programação que você estiver estudando. Nas linguagens mais tradicionais, C, JavaScript, Java, C#, aqui é um vetor. E para quem estuda Python considera isso aqui como sendo uma lista. E é dessa maneira aqui que a gente faria utilizando o comando for. O problema é exatamente se eu preciso fazer algo junto com essas operações aqui. Se algo precisa acontecer em paralelo ao mesmo tempo que essas outras tarefas aqui, o comando for ele atrapalha. Então como é que a gente tira o comando for daqui? É muito simples. Basicamente é literalmente isso daqui. Tem várias maneiras, quando não é trator é passarinho. Parou de chover, o pessoal vai trabalhar, passarinho vai voar. Para tirar o comando for, tem várias maneiras. A maneira mais simples é utilizando o comando if e a gente pensar do comando for da metade dele para frente. A variável i que a gente cria dentro do comando for, a gente vai criar fora da função loop. E da metade para frente do comando for, a gente utiliza o comando if. Por que que essa variável i ela não pode ser inicializada dentro do loop? Por um motivo muito simples. Deixa eu colocar ela aqui também. Tecnicamente essa linha aqui 36, essa linha todinha é o comando for. Se essa variável aqui estiver dentro do loop, olha só o que acontece. Ela vai ficar acesa ali e vai ficar parado e não faz nada. Não fica alternando porque o tempo todo fica zerando. A função loop, ela repete o tempo todo. Como ela repete o tempo todo, a variável i, ela é zerada o tempo todo. Ela é zerada, incrementada em uma unidade, isso acontece o tempo todo, e apenas o LED na posição 1, porque foi incrementado, apenas o LED na posição 1, que é o verdinho, que está conectado aqui na porta 1, só esse LED fica aceso. Então, já que a função loop repete o tempo todo, a gente inicializa a variável i fora da função loop. E aí, quando a função loop ela vai executando, ela vai repetindo, incrementa o valor da variável i. Quando chegar no último valor, no último LEDzinho, aí sim a gente vai zerar a função loop, a variável i. A gente zera a variável i para ela recomeçar a fazer o círculozinho ali de LEDs. Então dessa maneira daqui a gente vai trocar o comando for por um comando if e a função loop ela repete e só ela repete, não tem nenhum bloco de repetição aqui dentro. Então tudo que acontece dentro da função loop pode acontecer sem um bloco atrapalhar o outro. E aí eu posso ter os meus LEDs preto e branco piscando aqui, enquanto os meus LEDs coloridos eles vão piscando em forma circular ali do lado. Lembrar que quando chegar no final, a gente zera a variável que controla a minha lista de itens que eu tenho aqui, o meu vetor de itens que eu tenho dentro da função loop, e aí eu consigo passar por todo mundo ali. O que acontece se eu não lembrar de zerar? Deixa eu tirar esse else e eu não vou zerar. Vai passar uma vez pelos LEDs coloridos e para.
Tratores, tratores, tratores e caminhões. Continuando aqui. Tirando aqui o else, quando a gente executa o simulador, dá uma volta e para. Não fica mais circulando, porque a variável i, que passa cada LEDzinho, ela não é mais zerada, chegou até o número 8 e parou, e acendeu o vermelho. E é desse aqui que eu quero falar. A função loop ela continua executando. A variável i ela tem o valor 8 e eu estou mandando acender alguma coisa que está no vetor. Ó, acendeu azul. Está no vetor LEDs, na lista LEDs, na posição 8. O que que tem? Opa, acendeu um monte agora. O que que tem ali? Não sei, mas tem alguma coisa. E o Arduino continua funcionando e de vez em quando vai dar alguma coisa maluca aí no funcionamento do Arduino. Acendeu o amarelo, deixa eu parar aqui. E terminou com azul. Então a gente zera a variável por dois motivos. Primeiro, para ela voltar ao início sempre quando chegar no final. E segundo, não acontecer essas maluquices que aconteceram aí. Então é dessa maneira aqui que a gente retira um bloco de repetição da função de repetição quando esse bloco é o for.